Olá, estamos iniciando o programa E Agora Entrevista, dedicado a explorar os caminhos e desafios para a educação brasileira com a inteligência artificial. Hoje temos a honra de receber a doutora Ana Carolina Miller Queiroz, pesquisadora do Virtual Human Interaction Lab da Stanford University e autora de vários trabalhos sobre educação e psicologia. É um prazer tê-la conosco, Ana Carolina. Seja bem-vinda. Obrigada, professora Isabela. É um prazer estar aqui com vocês e falar sobre um assunto tão interessante, né? E tão importante para a nossa educação no Brasil. Exatamente, por isso é um prazer tê-la conosco. E eu gostaria de saber um pouquinho, a partir da sua pesquisa, né, experiência em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, como é que você avalia o papel da inteligência artificial na personalização da aprendizagem, no desenvolvimento socioemocional dos estudantes, um aspecto muito importante dessa questão. A inteligência artificial ela pode ajudar bastante, viu, Isabela? O que eu sempre gosto de fazer é uma distinção dos tipos de inteligência artificial que a gente tem. Se a gente pudesse ter dois tipos principais, falar de principalmente dois tipos, a gente tem aquela inteligência artificial que eu posso usar para, a partir de muitos dados, usar modelos para prever coisas, né, para poder me ajudar na predição, por exemplo, de desempenho. Esse é um tipo de inteligência artificial que já tem sido usado e que tem aumentado muito, mas que não sai tanto na mídia, quanto o mais recente, que é a inteligência artificial generativa, que é como esses chat GPT, o Gemini do Google, o Copilot do Microsoft, onde você, né, ele gera conteúdo para você, ele gera um texto, tem outros que geram imagens, ou até mesmo gerar vídeos. Então, isso tudo, eles, na educação, eles trazem um apoio muito importante em vários aspectos. Então, por exemplo, essa, né, a IA usada para prever desempenho, por exemplo, a partir de dados que a gente já coleta, né, dentro da sala de aula, como frequência, nota, incidências dentro da escola e tudo mais. Isso é um apoio muito legal para o professor, porque ele pode sinalizar antecipadamente se aquele aluno está no risco de repente, sair da escola, né, no risco de evasão, se ele está no risco de não passar de ano, antecipadamente. E, inclusive, é possível usar modelos, né, de inteligência artificial para sugerir conteúdos que poderiam ajudar nesse resgate da performance, no resgate do interesse dentro da sala de aula para o aluno não sair da escola, por exemplo. E no lado da inteligência artificial generativa, tem ajudado muito a desenvolver experiências de aprendizado, né? Sejam as experiências não imersivas, que são aquelas eu com o meu tablet, meu celular, meu computador, né? Ou as imersivas, que são aquelas que usam equipamentos que te colocam dentro do conteúdo digital, como, por exemplo, esses óculos de realidade virtual que a gente vê por aí. E aí, nesse caso, elas têm ajudado muito tanto a facilitar, a fazer mais rápido o desenvolvimento dessas experiências de aprendizado, quanto permitir uma personalização e uma adaptação em tempo real durante o percurso, né, que o aluno está tendo dentro da experiência. Que maravilha! E no Human Interaction Lab, na Stanford, onde você está trabalhando nesse momento, você explora o uso da IA, você explora, né, mostrou até para a gente aí o óculos, né, da realidade virtual. Então, dentro do laboratório, vocês também fazem pesquisas sobre como melhorar essa interação professor-aluno por meio, né, da realidade virtual, da realidade aumentada? Você poderia dar um pouquinho mais de exemplo sobre esse trabalho que vocês desenvolvem? Claro, com certeza. Eu me juntei ao laboratório faz mais ou menos 6 anos, né? O laboratório ele tem uma tradição de pesquisa, principalmente usando a realidade virtual como uma ferramenta de mídia e os impactos dentro de interações sociais. E eu vim com a bagagem da psicologia cognitiva para fazer as pesquisas focadas em educação e como que a gente aprende, né? Quais são os efeitos psicológicos de usar esse tipo de mídia. E aí é bem interessante assim comparar 6 anos atrás e agora o quanto mudou, né? E mudou bastante tanto a tecnologia quanto o escopo de pesquisas dentro do laboratório, né? Ah, Hoje em dia o que a gente tem a gente pode usar a inteligência artificial e a gente usa tanto na análise dos dados, porque quando você está usando esses óculos de realidade virtual, você usa eles e os controles também, né?
E aí a gente consegue capturar dados do seu movimento da cabeça, para onde você está indo, através do movimento dos óculos, e também das mãos, para onde você, né, se movimenta, como que você movimenta a mão, no que você está interagindo dentro do ambiente virtual. E eu posso usar esses dados, usando inteligência artificial, para prever aprendizado, por exemplo, para prever interesse, no que o aluno está se engajando mais, engajando menos. Então, esse é um tipo de coisa que eu já tenho feito aqui dentro do laboratório. E a outra coisa mais recente, né, que a gente tem feito no laboratório é usar a inteligência artificial generativa para facilitar e criar experiências dentro do ambiente virtual mais naturais. Então, vou dar um exemplo para você. Ah, Imagina que você pode colocar esses óculos aqui e aí você sente que você é um gerente ou uma professora e você está conversando com uma pessoa na sua frente que você precisa dar um feedback, dar um retorno, né? Falar sobre o que precisa melhorar na performance daquela pessoa. E isso normalmente é uma conversa difícil, que exige muitas habilidades socioemocionais, né? Habilidades interpessoais, e aí, o que a gente já sabe, né? Que quando você está com esses óculos, né, você se sente mais presente naquela situação. Seu cérebro, depois de alguns minutos, começa a entender o ambiente como se ele fosse real e ter reações fisiológicas, inclusive, como se fosse real. E isso é super importante num contexto de comunicação onde você quer aprender e quer desenvolver uma melhor comunicação, por exemplo. Então, imagina que você pôs os óculos, você, né, tá no lugar dessa pessoa, interagindo com uma outra, tendo que dar, né, esse feedback de performance, dar algumas dicas de que ela, né, dar uma forçadinha, o que você pode fazer para melhorar e tudo mais, de uma forma muito respeitosa e empática. E aí, o que a gente fazia, né? A gente programava esse agente do outro lado para sempre te dar perguntas ou respostas mais genéricas, independente daquilo que você falasse, meio que se encaixava, né? E você ali recebia algumas instruções do tipo, ó, agora pergunta para essa pessoa como foi o último semestre, por exemplo. Com a inteligência artificial generativa, agora, a gente pode ter no ambiente de realidade virtual, essa pessoa que você está interagindo conectada com um desses dispositivos de IA generativa. E aí, em tempo real, ele te dá respostas de acordo com o que você falar. Então, se você sair do script, você fizer perguntas diferentes, ele vai poder te dar essas respostas também. E aí isso se encaixa em vários contextos. Nesse que eu estou te falando, o que eu tenho achado, né? Que os participantes, quando eles estão em realidade virtual fazendo esse treino de comunicação, quanto mais eles fazem esse treino, principalmente com foco em desenvolver habilidades de comunicação mais empáticas, né, que tem a ver com as habilidades socioemocionais, tanto dos alunos como da relação social dos professores com os alunos, a gente tem achado que eles começam a mudar, inclusive, a linguagem, a maneira como eles falam. E aí, para analisar a linguagem, eu uso inteligência artificial e alguns métodos de processamento de linguagem natural, que é grava tudo que a pessoa está falando, transforma toda, né, essa fala num texto, depois eu quebro esse texto em palavras, essas palavras são correlacionadas com categorias de emoções, de pronomes, e assim vai. E aí, a partir dessa análise, eu consigo entender o que aquela pessoa está expressando. Ela está expressando mais alegria, mais tristeza, de uma forma bem sistemática e numérica. Então, esse é um exemplo do que a gente tem utilizado recentemente e que eu consigo ver resultados, inclusive em como as pessoas falam numa experiência de 10 minutos. Eu não estou falando de uma intervenção de um ano, eu estou falando de uma experiência de 10 minutos. Eu já vejo milhares de aplicações para isso. Estou achando as pesquisas interessantíssimas dentro desse trabalho que eu estou desenvolvendo. Não sei o quanto você sabe, que é uma pesquisa onde eu estou fazendo uma análise comparativa das contribuições de cada país, né, sobre o uso da inteligência artificial na educação. Recentemente eu tive em 6 países na Ásia, vou para os Estados Unidos e o Canadá no ano que vem, provavelmente. E aí, com É, certeza, vou visitar vocês aí, porque uma experiência como essa é realmente fantástica e com muitas possibilidades. Que maravilha, meus parabéns. Né? E nas suas pesquisas, você analisa como a IA pode identificar diferentes alunos que tenham diferentes estilos de aprendizagem, né? Porque a gente
Houve muito fala disso aqui no Brasil, a gente procura construir materiais para diferentes tipos de aprendizagem. Na sua opinião, como a inteligência artificial pode contribuir para construir esses materiais, né, e que oportunidades existem nesse campo? Então, nessa linha, de tanto ela suportar um entendimento mais sistemático, né, usando predições de performance, predição de interesse, eu posso, a partir do registro, né, de como que esse aluno se comporta, seja dentro de um ambiente virtual, no computador, ou dentro desses óculos, que daí eu consigo capturar muito mais dados, mais ricos sobre atenção, sobre onde ele está olhando, movimento, e tem toda essa correlação de onde ele olha, atenção, movimento com o aprendizado. Então, eu posso usar tanto nessa linha para entender qual que é, o que chama mais a atenção desse aluno, no que ele gasta mais tempo explorando, aquilo que captura mais o interesse dele, que vai fazer com que tanto ele, dentro de sala de aula, se engaje mais, mas principalmente fora. Então, isso, para mim, é uma das ferramentas principais das tecnologias na educação, é que eu consiga capturar esse interesse, entender esse interesse do aluno, para que quando ele está fora da sala de aula, ele continue pensando naqueles assuntos, né? Que seja algo prazeroso, gostoso para ele o aprender, e aí ele pode usar as tecnologias que ele tem ao alcance dele fora da sala de aula para continuar esse processo de aprendizado, mas de uma forma muito informal, tranquila e gostosa, né? E Então, pode falar. não, desculpa te interromper, mas porque é tão interessante. Aí eu quero saber, na prática, vocês já estão fazendo alguma experiência por aí, em alguma escola? Estão fazendo isso ou isso ainda está no laboratório? Olha, a gente tem alguns estudos com dados, né, onde a gente pega vários dados de vários aspectos do aprendizado, como eu estava comentando com você, evasão, falta, incidências na escola, notas, aspectos demográficos, né, e aí eu uso isso para gerar modelos e prever performance e prever evasão. Isso é uma coisa, mas não trabalhando diretamente aqui com as escolas. Diretamente com escolas aqui e no Brasil, o que eu tenho feito é levado os óculos de realidade virtual para os alunos, para que eles possam ter experiências que eles não poderiam ter presencialmente, ou que no computador não é a mesma coisa. Então, por exemplo, a gente tem várias experiências sobre as mudanças climáticas. E para os alunos, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos, conseguir mergulhar para ver o efeito dessas mudanças climáticas no fundo do mar é muito difícil, né? Exige recurso financeiro para poder viajar até o lugar, treinamento para saber mergulhar, né? E tudo mais. Então, quando você coloca esses óculos e você se sente no fundo do mar, em volta de, né, dentro de um recife de coral, por exemplo, com toda a biodiversidade em volta, e eu consigo mostrar simulações dos impactos das mudanças climáticas nesse fundo do mar, o que eu tenho achado é que os alunos, eles se interessam mais, eles ficam mais motivados a aprender, eles fazem mais perguntas, e o mais interessante, né, que é o principal para mim das tecnologias imersivas, ele tem um aspecto de efeito positivo no lado emocional da aprendizagem. Então, os Hum. alunos que passam por essas experiências, eles se sentem mais confiantes do próprio aprendizado, eles se sentem mais capazes de aprender. E Muito. isso eu fiz com centenas de alunos aqui nos Estados Unidos primeiro, para ter certeza do que eu estava achando, né? Então eu repliquei o estudo várias vezes, né? Os achados foram replicados várias vezes aqui. E aí depois levei para o Brasil. Então tem um projeto que já está no terceiro ano dele, onde mais de 20 mil alunos de escolas públicas de várias regiões do país, de todas as regiões do país, do ensino fundamental 2 e ensino médio, onde a gente leva esse equipamento para eles, trabalha junto com os professores para trazer dentro da sala de aula, e aí, depois de ter experiência em realidade virtual, eles continuam o trabalho integrado com a disciplina ao longo do ano. E você leva Então, como uma forma de traz todos os enriquecer, óculos né, para o a Brasil? experiência de aprendizado, Você traz todos a os óculos gente para o tem os Brasil? óculos aí, Ah, vocês têm os óculos aqui? nós já temos, né? E Temos os são óculos aí. quais escolas? Em quais estados? Olha, ao todo já foram de todos os estados brasileiros. Esse é um projeto, né, que foi uma iniciativa do Instituto EDP,
aí no Brasil, então eles já têm bastante apoio, eles já oferecem apoio a várias escolas, e aí a gente trouxe a realidade virtual para complementar esse apoio que essas escolas já recebem do Instituto. Maravilha, parabéns. Eu tenho certeza que nossos telespectadores gostaram muito de saber sobre tudo isso. Nós estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco e o nosso programa, e agora a entrevista, vai fazer um breve intervalo e nós já voltamos.